Bom dia, você já deve ter ouvido falar de MySQL, PostgreSQL, MariaDB. Todos esses são bancos de dados que chamamos de relacionais. Relacionais porque funcionam com base de tabelas, como se fosse um Excel. Mas existe um outro paradigma de banco de dados que é bem interessante, que são os não relacionais. Diferente dos bancos relacionais, os não relacionais não funcionam com tabelas e não precisam de toda aquela burocracia de definir cada coluna. Os bancos não relacionais te dão uma liberdade muito maior na hora de modelar seu banco de dados. Isso porque os dados são salvos de uma forma semelhante ao JSON. E isso é vantajoso, pois é um modelo que também se assemelha muito à estrutura de dados do Python, como se fosse um dicionário. Claro, também podemos guardar listas e mais dicionários dentro. Mas antes, uma palavrinha da nossa parceira SquareCloud. A SquareCloud é um serviço de hospedagem simples e rápido, sem muita burocracia. Então, se estiver procurando um serviço de hospedagem para seu projeto, seja um bot, Discord, um site, uma API, vem para SquareCloud. O plano mais barato está sendo por R$ 8,99. Cara, me diz o que você vai gastar R$ 8,99 no mês, tá quase de graça. Sem contar com a incrível equipe de suporte que vai estar lá sempre que você precisar. Enfim, vou deixar o link na descrição e só não aproveita que é bobo. Para começar, vamos criar o nosso banco de dados MongoDB. E existem duas formas principais de criar um. Um é no seu PC, ou seja, localmente com o banco de dados instalado na sua máquina, e a outra forma é hospedar na nuvem. O próprio MongoDB disponibiliza um plano gratuito de banco de dados na nuvem. Relaxa que não precisa de cartão de crédito. Precisa MongoDB Download. Eu vou clicar aqui nesse Download MongoDB Community Server. Se você não encontrar, vou deixar na descrição. Vamos baixar esse Community Server aqui na versão 7.0.8, que é quando eu estou gravando esse vídeo, o Windows 64 e o Package MSI para ser instalável. Download em uns quase 600 megas, então vai demorar um pouquinho para baixar. Depois de baixar, eu vou abrir. E aqui ele já abre o menu de instalação do MongoDB. Dá um Next, aceitar os termos, Next, Complete. E eu recomendo que você deixe essa primeira opção marcada, porque aí o seu servidor já vai iniciar assim quando sua máquina ligar. Vai estar em Next. E é importantíssimo que você deixe essa opção aqui embaixo ligada também, o MongoDB Compass. Porque o MongoDB Compass é como se fosse uma interface que a gente consegue visualizar o nosso banco de dados. Next e Install. Agora é só aguardar, e aqui eu já aviso de antemão que pode demorar um pouquinho. Depois de instalado, vai vir aqui no menu inicial do Windows, pode ver que instalou esse MongoDB Compass. Esse Compass é uma interface gráfica que a gente pode usar para visualizar o nosso banco de dados. Eu vou abrir ele, e aqui na tela inicial ele já pede uma conexão. Uma conexão é basicamente a forma como o Compass vai se conectar com o MongoDB. Como o MongoDB está instalado na nossa máquina, ele já detectou e colocou o URI localhost com a porta 2707, que é a porta padrão do MongoDB. Se você estiver perdido nesses detalhes, não se preocupa não, só estou esclarecendo mesmo para quem quer saber mais detalhes sobre como funciona o Mongo. Agora eu vou criar a conexão apertando em Connect. E se você ver aqui em Databases, pode ver que ele tem 3 bancos de dados padrão, o admin, o config e o local. Esses 3 bancos de dados são os bancos de dados padrões que vêm com o MongoDB. Eu realmente não sei a utilidade de cada um, mas deixa aí. Vamos criar um novo banco de dados apertando em Create Database e vamos dar um nome para ele, chamar de Meu Banco. E aqui ele pede uma collection. Agora presta atenção. Nos bancos de dados como MySQL, que são relacionais, temos um banco e dentro do banco temos tabelas. Já no MongoDB, o que seria uma tabela agora é uma collection, uma coleção. E aqui ele está pedindo uma coleção para a gente criar junto com o banco. Vou colocar contatos. Agora eu vou apertar em Create Database. Aqui está a tela da nossa coleção contatos. Tanto que se eu vir aqui na tela de Database de novo, a gente pode ver o nosso banco de dados aqui embaixo, meu banco, e todas as coleções desse banco. No caso aqui nós temos apenas contatos. Por enquanto não tem nenhum dado aqui, porque já nem seria nada, né? Mas enfim, isso funciona da seguinte forma. Como eu já expliquei, temos os bancos que guardam coleções. Contatos é uma coleção do nosso banco. Agora os dados em si ficam guardados em algo que chamamos de documentos. Vou clicar em Edit Data, Insert Document, e podemos ver que um documento realmente tem uma estrutura muito semelhante aos JSONs. Por padrão, ele cria esse ID, com esse valor aqui embaixo, e a ID é meio com a forma de identificar esse documento em vários outros. Vou colocar um contato aqui, depois desse fechamento de chave, que é o fechamento de chave do ID, vou colocar o seguinte, nome, Lucas, vírgula, telefone 8787. Vou inserir. E aqui ele adicionou o Lucas do nosso contato, nossa coleção contatos. Agora o Lucas é o documento. Vou adicionar mais um. Vírgula aqui. Nome Anthony. Telefone 2323. Só de exemplo mesmo. E lembra quando eu disse que os bancos de dados não relacionais não precisam daquela burocracia de definir cada coluna? A gente pode exemplificar isso colocando apenas no Anthony uma idade. Por exemplo, idade 18. E vamos inserir. Agora, na nossa coleção contatos, a gente tem 2 valores, 2 documentos, e Anthony possui um valor que Lucas não tem. Essa é a flexibilidade dos bancos não relacionais. Você tem total liberdade de definir quais campos cada documento vai ter, sem precisar seguir uma regra já estabelecida, como acontece nos bancos relacionais, por exemplo. Agora vamos dar uma olhada em como interagir com esse banco de dados com o Python. Primeiramente, vamos instalar a biblioteca do PyMongo, 3 pontinhos, terminal, new terminal, pip install pymongo. Vamos esperar a instalação. Agora eu vou importar do PyMongo, from PyMongo, import
Mongo Client, que vai ser a partir desse Mongo Client que a gente vai conectar e realizar as operações com o banco de dados. Vamos criar nossa conexão usando o Mongo Client, chamar de com, caso a variável com vai representar a nossa conexão com o banco. Com igual a Mongo Client. E a gente vai precisar passar como argumento a string de conexão, o URI. E para obter essa string, voltar aqui no compass, aqui na nossa conexão, localhost 2717, posso vir aqui nesses 3 pontinhos e copy connection string. Vou colar aqui dentro. E agora vamos criar uma variável para representar o nosso banco de dados em si. Então, DB, seja banco de dados, que vai pegar a partir da nossa conexão, usando get database, ou seja, obter banco de dados, o banco de dados, meu banco, que foi o nome que a gente deu para o banco que a gente criou lá. E por último, vamos criar uma variável para ser a nossa coleção, para pegar a nossa coleção de contatos. Chamar de coleção, vai ser igual a db.getCollection, db.getCollection, contatos. Até agora a gente tem 3 variáveis. A nossa conexão, que se conecta com o MongoDB, o nosso banco de dados que a gente criou lá, que a gente chamou de meu banco, e a coleção, que é contatos. Agora vamos dar uma pausa no Python e vamos aprender a hospedar um banco de dados na nuvem, porque por enquanto nosso banco de dados está na nossa máquina, mas um projeto real precisa ter um banco de dados na nuvem para que possa ser acessado de qualquer lugar. Eu vou pesquisar MongoDB Atlas e vou criar esse primeiro link aqui, MongoDB Atlas. Vou apertar aqui em Try Free. Ele vai pedir para você criar uma conta, você cria a sua aí, você pode até logar com o Google, com a minha que eu já criei anteriormente. E aqui provavelmente ele vai fazer umas perguntas, mas são perguntas pessoais. Por exemplo, o que você pretende fazer com o Mongo, vou responder aqui rapidão. Vou apertar em Finish e provavelmente na sua tela inicial você vai ver esse menu aqui, um Create Deployment. Se não tiver, você pode vir aqui também no Database e vai ter um grande botão Build a Database. Vou apertar nele. E aqui a gente tem 3 planos. O M10, que são 12 centavos de dólar por hora. Serverless, que é 10 centavos de dólar a cada 1 milhão de leituras. E o M0, que é o que a gente quer, que é de graça. Vou dar um nome para ele. Lembrando que você não vai conseguir alterar esse nome depois, então melhor já pensar em um bom aí. Colocar em tutorial PyMongo. Deixa essas 2 opções marcadas e a gente tem que escolher um provedor. Eu vou deixar como o da AWS da Amazon mesmo, no servidor de São Paulo. E Create Deployment. Para você conseguir se conectar com o banco de dados, você vai precisar de um usuário. Aqui ele já criou um usuário automaticamente para mim, com o nome de Lancode e a senha aqui. Vou copiar essa senha para não perder depois. Você pode alterar a senha se você quiser, vou deixar essa senha aleatória mesmo. Eu vou apertar em Create Database User. Eu vou apertar aqui em Choose a Connection Method e eu vou escolher Compass. I have MongoDB Compass installed, ou seja, eu já tenho o MongoDB Compass instalado. E aqui ele vai mostrar pra gente já uma string connect, uma string de conexão. Vou copiar e vou fechar essa janela. Caso você perca a sua string de conexão, você pode vir aqui em Database e apertar aqui em Connect. Que ele vai mostrar aquela tela de novo, você vai no Compass e ele vai mostrar a sua connection string aqui, só que sem a senha. A senha você vai precisar inserir. Essa connection string, ela pede tanto o usuário, que no caso, como o sistema tinha definido Lancode, e a senha, aquela senha que eu copiei anteriormente. Se você por algum acaso tiver esquecido a senha, sem problema que dá para alterar. Aqui embaixo em Security, em Database Access, aqui o perfil que ele tinha criado, você pode editar e trocar sua senha em Edit Password. Outra coisa que você precisa prestar atenção é que o MongoDB ele é limitado por IPs. Por enquanto, esse servidor que a gente criou só pode ser acessado pelo meu IP. Mas você pode adicionar outros IPs ou remover essa opção de IP aqui embaixo em Network Access. E aqui ele mostra todos os IPs que estão podendo acessar esse servidor. Tá só o meu, provavelmente está censurado porque eu não sou maluco de mostrar o meu IP. Mas você pode adicionar um IP address aqui em cima. E se você marcar essa opção aqui, Allow Access from Anywhere, ele vai desabilitar essa opção de IP, ou seja, qualquer lugar, mesmo que não tenha IP, ele conseguiria acessar. Lógico, ele só vai conseguir acessar tendo o usuário e a senha. Então vamos voltar para o Python e adicionar essa nova conexão na nuvem e fazer mais as manipulações. Tirar essa string que a gente colocou anteriormente, vou colocar a nova, que ele ofereceu para a gente lá em cima. Só que tem um porém, a gente criou a conexão lá na nuvem, mas a gente não criou o banco de dados e nenhuma coleção. Eu vou aproveitar já esse gancho, vou vir no Mongo Compass. A gente consegue, deixa eu tirar essa conexão daqui, Connect, Disconnect. A gente consegue adicionar uma conexão externa em nuvem. Vou colar aqui a connection string que a gente pegou lá no site e vou apertar em Connect. E aqui ele conectou a conexão que está lá no site do Mongo Atlas. Vou ver aqui Database e ele tem os bancos de dados padrão. Vou criar um banco novo, Create Database, e a Collection vou manter contatos. Se eu vir aqui no site do Mongo, vir aqui em tutorial PyMongo, Collections, que o banco de dados, meu banco junto com a coleção já estão aqui. Então pronto, aqui ele está pegando a conexão, com a conexão string da nossa conexão em nuvem, o DB pegando o meu banco e a coleção pegando a coleção contatos. Vou adicionar alguns dados dessa coleção, é o seguinte, criar a variável dados, vai ser igual a criar um dicionário em Python com nome, colocar Milena, vírgula, e telefone 678. Para inserir esses dados na coleção, vou usar o coleção.inserItem.
.insert one, e dentro do insert one a gente vai passar a variável que a gente criou, que no caso é dados. Vou executar, vamos olhar aqui no compass, na atualizada aqui no refresh, e aqui ele adicionou Milena 678. Vamos adicionar mais um dado, nome Rodrigo, telefone 287. Executar de novo, e ele adicionou Rodrigo 287. Agora digamos que eu queira obter os dados dessa coleção. Eu posso fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui, contatos, ser igual a coleção.find. Esse find vai obter todos os dados da coleção. Mas repare no seguinte, se eu der um print em contatos, ele vai mostrar um objeto. A gente precisa converter esse objeto em uma lista. Então antes do coleção.find, vou colocar list, fechar aqui o parênteses, e agora se executar novamente, ele mostra uma lista com os valores que a gente obteve de lá. Aqui, Milena e Rodrigo. A gente pode usar um for, por exemplo, for contato em contatos, dá um print, dá uma formatada aqui, nome, contato, nome, na quebra de linha, telefone, contato, telefone. Quebra a linha de novo aqui, agora eu vou executar. Ele mostrou aqui nome Milena e Rodrigo. Agora digamos que queremos filtrar os resultados. Por exemplo, aqui nesse contatos, ele está pegando todos os contatos que ele guardou na coleção. Mas se a gente quiser pegar apenas um contato específico, aqui dentro do find, eu vou colocar um dicionário Python, onde o nome seja Milena. Dessa forma, o Python só vai obter os documentos onde o campo nome seja igual a Milena. Se executar aqui, ele vai obter apenas o contato de Milena. Vamos ver aqui, somente Milena. Caso queiramos alterar algum dado, por exemplo, a gente pode usar o coleção.updateOne. Coleção.updateOne. E aqui ele aceita dois argumentos. Primeiro, o filtro, para ele saber qual documento ele vai alterar. No caso, eu quero que ele altere o documento onde o nome seja Rodrigo. E o segundo argumento é qual campo que ele vai alterar. E aqui presta atenção no seguinte. A gente vai passar um dicionário Python também, com a chave cifrão7. E essa chave cifrão7 vai receber outro dicionário. E aqui dentro desse segundo dicionário que a gente vai alterar os dados. Caso eu alterar o telefone de Rodrigo para 665. Como pode ver, o telefone de Rodrigo ainda é 287. Agora eu vou executar o nosso código. Vou dar um refresh e alterou para 665. Só repetindo o update one. Primeiro argumento, é um dicionário que o update one vai usar para identificar o documento que você quer alterar. E esse segundo é de fato o campo que ele vai alterar. Não se esqueça de colocar o set. Caso você queira deletar um dado, também é muito simples. Você pode usar o coleção.deleteOne. E o filtro, mesmo processo. Quero deletar todos os documentos onde o nome seja Rodrigo. Vou executar, abrir o nosso compass. Rodrigo ainda está aqui, vou atualizar com refresh e Rodrigo foi embora. E o vídeo foi esse. Demos um tour por como funciona o MongoDB e a conexão dele com o Python. Espero muito que eu tenha conseguido te ajudar. Não se esqueça de conferir o Square Cloud na descrição e até logo.